Mais um programa do Paulinho. E o que eu falei pra vocês, hein? 2024 comecei com tudo, hein? Lógico, com o patrocínio aqui irreparável do Texas Farm. Como sempre eu tenho dito, a melhor e maior loja country de Apucarana e região. Tá duvidando? Vai lá, sempre falo pra vocês. Vai lá na loja, vai lá tentar comprar uma ferradura pra ver se você não consegue sair com um cavalo de lá. Vai por mim. Texas Farm, ali na saída para Pongas. Fica aí o meu convite especial para todos vocês. Vai lá conhecer toda a equipe de vendas lá, comandados pela Giovana. Tá toda aquela galera sempre disposta para melhor atender. Já iniciando aqui do começo, hein? Hoje eu tô aqui com outro amigo meu e olha só, ele é advogado, foi vereador, é professor universitário de direito e dentre outras mais qualificações aí que ele mesmo vai falar com vocês aí. E além do que, é pré-candidato à Prefeitura de Apucarana. Marido da Karine, pai do José Rodolfo. Estou aqui com meu amigo pessoal aqui, muito querido, Rodolfo Mota, um bate-papo. E hoje aqui ele vai já iniciar, se apresentando para vocês aí, telespectadores aqui do meu programa. Rodolfo, obrigado por ter aceito esse convite. Né? Tentamos também várias vezes esse encontro, né? Tivemos que abrir umas exceções aqui na agenda e readequar para conseguir esse bate-papo. Seja bem-vindo. Dificilmente alguém de Apucarana não vai saber quem é Rodolfo Mota. Porém, nosso programa também é exibido no canal do YouTube, Programa do Paulinho.canal 38. Se inscrevam lá. Gosta do Rodolfo? Se inscrevam lá. Então, como vai pro mundo inteiro, vai ter pessoas que querem saber quem é Rodolfo. Então, para sua câmera ali, se apresente para o nosso público aí, Rodolfo. Muito bem, bom estar aqui com você, Paulinho, toda essa equipe do Canal 38. A gente sempre muito feliz de estar aqui, se sente em família, né? Os produtores, apresentadores, Cazu, Juliano, enfim, deixar um abraço para todos. Agradecer a você, esse honroso convite. Entre idas e vindas aí, a gente está aqui hoje. Era para ser hoje, viu? Com certeza. Era para ser hoje, por isso que não deu certo antes. Então a gente está muito feliz de estar aqui. E você já fez aí, acho que as apresentações, mas de tudo isso dizer que nasci aqui, né, em 1986, no antigo Hospital Maternidade Santa Helena, numa época que Apucarana tinha 5 hospitais abertos. Era uma época muito diferente. Não tinha todo esse caos, toda essa dificuldade do atendimento que tem hoje, né? As pessoas precisando procurar Arapongas, Maringá, Londrina, enfim, Apucarana era uma referência para todo o Vale do Ivaí naquele momento. Apucarana já chegou a ter 7, 8 hospitais, né? Quando eu nasci, 37 anos atrás, tínhamos 5, né? Minha mãe, Romilda Mota, cabeleireira, uma pessoa também muito querida, uma batalhadora, uma mulher de fé, uma pessoa incrível. E a partir da dona Romilda Mota, Braga Cortes, Nilo Cairo, fui bolsista no Mater Dei, fiz a minha faculdade na FECEA, de Administração de Empresa, e o curso de Direito na FAP, onde eu já estou como professor há 12 anos, lecionando para os cursos de Administração e Direito. E essa cidade é a cidade que a gente ama, que a gente se importa, que a gente quer tão bem, que passa por dificuldades, mas o nosso povo é capaz e forte o suficiente para passar por tudo isso. Eu sou mais um desses apucaranenses todos que nasceram e gostam ou que escolheram Apucarana para viver e constituir sua família, fazer os seus investimentos, como o caso da Texas Farm, né? Com certeza. Que está nos dando um orgulho danado, porque vai levando o nome de Apucarana Brasil afora, né? Gerando exterior aí, também. exterior também. Já tem exportação da Texas Farm. E então assim, a gente fica muito feliz, né? São pessoas que talvez nem precisassem estar em Apucarana, né? Com certeza. Foram convidados para estar em tantas outras cidades até maiores, mas tem amor pela cidade, gera empregos, acredita, gosta do povo. Apucarana é uma cidade muito acolhedora, né? É uma cidade que a gente fala do povo com boca cheia. Outras coisas a gente vai falar durante o programa, mas sobre o nosso povo é incrível. Com certeza. E o Rodolfo Mota, como eu disse aqui na abertura, pré-candidato à Prefeitura de Apucarana. Já foi vereador, né, Rodolfo? Verdade. Votos, acredito que foi o mais jovem ou o mais votado? Mais votado da história, O mais votado da história. Lembra quantos votos eram? Foi na época? Quase 3.600. 3.600 no ano de? 2016. 2016. Recente, uma eleição atrás. Com certeza. Ficou como vereador, muitos projetos, né, Rodolfo? Tivemos um embate grande lá. Muita confusão também, né? Sendo tivemos um imbativo, embate. sendo ali Sim. combativo para trazer aí, garantir os direitos dos cidadãos apucaranenses, né? E como advogado também, extremamente combativo também, né? Atuando em diversas áreas aí. Sim. Mas então, Rodolfo, como sempre digo aqui, a importância da educação.
Porque assim, nós estamos chegando, alcançando patamares de ser um representante de alguém, seja como profissional, seja como político, e você, assim, qual a importância que você dá para a educação? Não a educação necessariamente ser paga, ser uma educação que de fato é só para aqueles que têm dinheiro. Qual que você acha que é a importância de uma educação aí para uma criança, né, ou para qualquer cidadão também? Mundo afora, Paulinho, os países que conseguiram desenvolver, né, culturalmente falando, conseguiram desenvolver a sua tecnologia, conseguiram se tornar países como referência, foi através da educação. Foi necessário uma geração ou duas, né, de muito investimento na educação, de capacitação, preparação. Então, se há algo que pode preparar um futuro melhor, um futuro diferente do que a gente tem hoje, é a educação. Isso é clichê, né? Muito batido no mundo da política, enfim, nos discursos, mas é uma verdade, né? Apucarana é uma cidade que ali atrás começou a sair na frente com essa coisa do tempo integral, né? Fazendo investimentos, ampliação de escolas e tal. Se apresenta hoje, né? Tendo um IDEB diferenciado no Paraná, enfim. Mas quando a gente conversa com as nossas professoras, quando a gente conversa com as nossas servidoras, zeladoras, merendeiros das escolas, não é esse o clima que a gente sente, né? Mas a educação, sem dúvida nenhuma, ela tem esse poder. Não é rápido, né? Você não vai fazer isso através da educação em um mandato, 2, em 5, 10 anos. Isso às vezes leva 15, 20 anos para você ter uma mudança significativa. O Brasil, infelizmente, continua figurando entre os piores colocados, né, no mundo. Não é só aqui na América do Sul, não é só dos países grandes, no mundo, né? A gente já continua se colocando muito mal. O Paraná é um estado que sai um pouco dessa curva, que sai um pouco dessa média, né? O Paraná consegue se destacar no cenário nacional, a gente tem boas notas, do mandato do governador Ratinho para cá, a gente conseguiu melhorar muito, um salto de 7º no Brasil para 1º, né? E eu acho que agora o grande desafio do governador Ratinho Júnior, do secretário de Educação, é manter esse índice, né? Se manter em 1º é muito difícil, mas o Paraná, nas mãos do governador Ratinho Júnior, conseguiu esse salto. A Apucarana tem um diferencial, que começou há uns 20 anos atrás, mais ou menos. O Paraná tem esse diferencial, que a gente precisa encaixar melhor essas peças, para que esse adolescente, esse jovenzinho de 14, 15, 16 anos, quando ele sai do ensino médio, ele possa saber o que fazer com essa educação teórica que ele recebeu. A gente precisa formar cidadãos. Mais do que fazer aquele ensino da geografia, da história, da ciência, da formar biologia. cidadãos. Né? Então a gente precisa fazer essa provocação. Então eu sou professor, estou há 12 anos em sala de aula, convivo, né, com os mais variados e públicos diferentes. Eu tenho um aluno de 17 anos, acabou de sair do ensino médio, 2 meses depois ele está no banco de direito. E tenho pessoas com 60, 65 anos, pessoas com idade para serem meus pais, que já fizeram uma faculdade, ou estão vindo agora fazer uma faculdade para realizar um sonho da vida. Então, do mais jovenzinho ali, 17 anos, a esse senhor, essa senhora que está ali realizando um sonho da vida dele, a gente lida com todos esses públicos lá, 12 anos. E a gente vê, quando você pega um estudante que teve uma formação, que teve um estudo, um acompanhamento da família, a família tem um papel importante nisso, você vê que a escrita dele já é um pouquinho diferente, né? A maneira dele de falar, de se expressar é um pouquinho diferente. Então a educação tem esse poder de revolucionar e mudar as pessoas. E assim também, Rodolfo, importante dizer, né? Também já lecionei também. Verdade, né? professor. Na faculdade de Fatinopar. Sim. E o que sempre a gente carrega é o quê? O aluno é o aluno, o mesmo que o aluno, que é o do prézinho lá, é o mesmo da faculdade. Professor, né? Quando vai na semana de capacitação, é igual aluno. Com certeza, também é um aluno, também é ali. Mas é aquilo que a gente sempre diz, né, Rodolfo? Na verdade, a educação quem faz é o próprio aluno, né? Não é a instituição, não é o professor. Tem o que ter os professor auxilia. Você tem que ter uma base e você tem que se esforçar. Né? Precisa. Na campanha para vereador, você foi uma campanha e já se elegeu ou não? Não. Você fez algumas. Conta para nós como é que foi o começo e por que a política. Né? Filho de uma cabeleireira aqui da cidade, muito conhecida. Né? Eu acredito que o primeiro político da família. Primeiro. O que foi aí que deu esse clique em você? Você falou assim, quero ser político. Como que surgiu essa necessidade, essa ideia em você? Pois é. Sabe que, como na vida, a política também é um processo de construção, né? De amadurecimento, de evolução. Às vezes a gente recebe alguém assim um pouco mais entusiasmado, empolgado, não, porque eu vou sair fazer acontecer, tá? Calma, peraí, vamos baixar essa poeira, né? Vamos baixar essa adrenalina, porque a política é um espaço que as coisas precisam ser construídas. Você precisa de tempo, você tem que se tornar conhecido, tem que ganhar a confiança das pessoas, tem que conhecer a sua cidade, tem que conhecer quais são os problemas.
é um processo de amadurecimento, literalmente. Você tem as exceções, né? Tem. Um cara que nunca foi nada, sai candidato a primeira vez, se elege e tal, e faz um baita de um trabalho. Tem. Mas normalmente não é o que acontece, né? Quem vem assim meio do nada também já sobe do nada. É exceção e não uma regra, seria isso? Mas do normal é uma construção. Eu disputei a primeira eleição, eu tinha 21 anos de idade, eu era solteiro, estudante ainda, né? Fui o 24º mais votado naquela eleição, o 23º, fiz quase 800 votos. Aí depois a gente continuou trabalhando e conhecendo as pessoas, daí me casei, enfim, a coisa foi amadurecendo. Aí em 2012, disputei a segunda vez, daí já tinha 25 anos, aí eu fui o 9º mais votado, 1.602 votos, uma votação super bacana. Fizemos votos em 60% das urnas da cidade, foi muito legal. Só que por conta dessa regra eleitoral dos partidos, do coeficiente, elegeu o vereador com 892, se eu não me engano, 800 e pouquinho, e eu com quase o me elegi. Por causa da legenda, do sistema da legenda que somava ali, o partido que fez mais votos, elegiu o seu mesmo com menos votos. Aí acabei não me elegendo em 2012, mas tudo bem, faz parte do processo. Aí eu iniciei a carreira como professor, eu era mestre de obra, tinha trabalhado na Rádio Cultura durante 1 ano e meio, aí comecei minha carreira como professor, e no mês de abril de 2013, o Beto Preto tinha sido eleito prefeito, eu fui trabalhar como assessor jurídico da Secretaria de Assistência, fiquei lá 1 ano e meio, depois assessor jurídico na Procuradoria mais 1 ano e meio, naquele primeiro mandato do ex-prefeito Beto Preto, e aí saí em abril, se não me engano, dia 20 de abril, para disputar a eleição em 2016, que seria em outubro. E aí já saí para ir para a campanha mesmo, para a gente se preparar, falar com as pessoas. E aí na terceira disputa, em 2016, foi quando a gente fez a maior votação da história. Para minha surpresa, para minha alegria, né? Nós fizemos voto em 100% das urnas da cidade, né? É muito raro o vereador, né, conseguir fazer voto em todas as urnas da cidade. A gente tem esse marco também, ter feito voto em todas as urnas da cidade. Então, sou muito feliz, né? Agradeço muito essas pessoas que desde lá, né, vêm acompanhando a gente, desde os primeiros 772 votos vêm acompanhando a gente. E aí depois eu não quis ir à reeleição, né? Chegou no ano de 2020, eu já tinha criado e procurado um caminho diferente do que estava aí. Eu já dava alerta, já sinalizava que algumas coisas não estavam caminhando bem naquele momento, no final do segundo mandato, né? Já eram 8 anos desse grupo, do Beto Preto, do Júnior da FEMAC, e eu já vinha sinalizando, falou, olha, tem coisa que não está caminhando bem, tem coisa que não está ficando bem, tem coisa que precisa mudar, né? E aí foi quando eu, ao invés de disputar a reeleição do vereador, que seria uma situação um pouco mais confortável, mais tranquila, né, diante do que a gente já tinha feito naqueles 4 anos, eu disputei a prefeitura. No meio de uma pandemia, não tinha vacina ainda, a eleição foi atrasada de outubro para novembro, um rolo, uma confusão, mas ainda assim a gente conseguiu alcançar a marca de quase 20 mil votos, né? Foi algo assim muito gratificante também, porque sem pedigree, né? Como você diz, não tem na família. Não tinha padrinho político, né? No meio de uma pandemia usando máscara para pedir voto para as pessoas, que é inconcebível. O político precisa ter cara limpa, olhar no olho das pessoas, conversar. Olho, né? Então foi um grande desafio e a gente conseguiu fazer isso, né? Com alguns poucos amigos, né? Inclusive 2 deles estão aqui com a gente nesse momento. E a gente conseguiu fazer isso. Ótimo, daí não fiquei vereador, o mandato terminou em dezembro, né? Em 2020 saí. E eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, né? Hora ou outra eu trabalho como mestre de obra, né? Minha carreira é de professor, atendo no escritório como advogado. E eu levo uma vida muito transparente, muito clara aí, né? Muito simples as pessoas encontrarem. E permaneceu pública a sua vida, né? Porque assim, onde você está, daí agora, muito conhecido, as pessoas sempre seguindo, acompanhando. Essa é a parte gostosa. Né? Isso tudo, você me perguntou de onde teria começado, já tentei políticos na família, né? Eu acho que isso tem a ver com a Dona Romilda. Dona Romilda Mota, salão, cabeleireira, aquela coisa toda, muita gente, conversa, mulherada e tal, e cliente e tal. E eu me lembro que minha mãe Ouve atendia... muito, né? Ouve muito. E eu me lembro que a minha mãe atendia alguns políticos na época. Minha mãe atendia o Dr. Lobo, o Dr. Estênio, o Mirão, meus tios já... Mirão com o seu famoso slogan, né, Rodolfo? Mirão é bom, né? Eu não lembro. O slogan é esse, o slogan dele é esse. E minha mãe atendia algumas pessoas, assim, conhecidas da cidade. Meus tios atendiam a Lucimar Scarpellini, acho que os filhos, as filhas dela e tal. Então, assim, eu me lembro de ouvir falar de políticos, assim, no salão da minha mãe, dos meus tios, desde muito pequeno. E eu achava aquilo bacana. O Brentão, por exemplo, nosso colega aqui do canal 38, né? Radialista, e ele ia no salão da minha mãe e eu achava aquilo o máximo, né? Pô, o cara que tá no rádio é cliente da minha mãe, né? Matãozinho, enfim. Então, tantas pessoas que eu me lembro que passavam pelo salão da minha mãe, eu acho que aquilo foi deixando alguma semente ali, né? Eu me lembro que eu era moleque, o Santinho era preto e branco ainda. Eu me lembro de Santinho preto e branco, do Dr. Lobo, por exemplo, no salão da minha mãe. Coisas como essa foram acontecendo
E a minha mãe sempre me pegava, a gente não tinha carro, minha mãe pegava circular e a gente ia lá para Correio de Freitas, Pinhalzinho, onde ela foi criada, meu avô chegou de Minas Gerais. E a gente passava o dia lá e passava num sítio, numa fazenda e conversava com as pessoas. Conversava com o povo. Tinha o Kaique ainda na época, eu me lembro que eu tinha uns 7, 8 anos e eu ajudava minha mãe a raspar o cabelo da molecada no Kaique. Era uma colégio, época, Kaique? No colégio. Era uma época que tinha muito piolho. Hoje eu acho que está em extinção piolho, não vou falar mais. Acabou o piolho, acabou o piolho. Mas tem o hormônio do frango, só pode. Deve ser. Nós fizemos alguma coisa, mas naquela época tinha muito piolho. Sim. E eu me lembro que a minha mãe ia em algumas escolas, Abrigo Menor, Kaique, Asilo, nesses lugares comunitários. Guarda-mirim. E minha mãe cortava o cabelo ou passava a maquininha, eu era moleque de tudo. Mal alcançava assim a cabeça da molecada e ajudava minha mãe a passar a maquininha. Então essa coisa de estar perto das pessoas, de andar, de gostar de gente, de servir a comunidade, minha mãe faz isso até hoje, né? Sempre tem essas ações de igreja, essas coisas de postinho de saúde, que vai cortar cabelo, arrumar as coisas, minha mãe quer ir, ela quer participar, minha mãe está com 72 anos e ainda tem esse vigor, essa força. Então acho que minha mãe, com essa coisa de lidar sempre com muita gente, se importar, de me levar nesses lugares, né? A gente ia domingo, a gente tinha ninguém conhecido no asilo, minha mãe ia lá para passar uma tarde lá com o senhorzinho, conhecer, conversar. Acho que é isso. Isso foi com certeza foi você testemunhar desde menino a questão mesmo do servir, né? Porque assim, ser um representante, independente, por exemplo, politicamente dizendo, você tem que servir, né? Você é um servidor. Então assim, eu acredito que com certeza a sua mãe servindo todo mundo, como você dizendo, e até mesmo sem fins, né, lucrativos, sem fim monetário, mas nunca foi candidato pelo simples fato a ajudar, né? Sim. A servir, eu acredito que isso que deve ter influenciado. Certeza. Mas você, Rodolfo, a gente se conhece já há um bom tempo e a gente vê que você é uma pessoa assim, que fala bem, tem uma dicção boa e assim, você tem uma palavra, uma forma polida de conversar. Na política, precisa ser mal educado? Precisa ser arrogante ou não? Da forma que você lida, como você na prática ali na vereança, consegue também resolver? Você sabe que eu sempre digo para os meus amigos e os alunos, né, que a gente vai instruindo a carreira, um quer ser delegado, um quer ser advogado criminalista, né, quer fazer júri, outro quer ser só escrivão. E eu sempre falo isso para a molecada, falo isso para os meus amigos que acompanham a gente. Tem para tudo. Então assim, o cara tem uma loja. Cara, se ele tiver um produto razoável, um preço justo, tá, não sei o quê, fazer uma propagandinha, vende. Tem para tudo. Pode não ser aquele produto mais espetacular, mas tem. Alguém vai comprar porque o preço é chamativo, ou a cor ele gostou. Tem para tudo, né? Então assim, tem espaço ainda para essa coisa da gritaria? Tem espaço ainda, né? Você tem um público, você tem algumas pessoas que ainda se identificam, entendem que assim é mais fácil de resolver as coisas, que assim vai dar mais resultado, tem. Eu só não acho que é a maioria. Eu acho que a maioria das pessoas estão preocupadas em resolver os problemas da vida dela. As pessoas estão preocupadas em resolver isso. Como que paga o boleto do cartão de crédito, a água, a luz... E nesse começo, né? IPVA, IPTU... essas né? obrigações todas e tal. Então, assim, eu acho que essa coisa da ideologia, né? Desse radicalismo de direita, esquerda, brigar com um, brigar com o outro e tal, não sei o quê, e gritaria, e arruma confusão... Qual é o resultado prático, né? Como as pessoas resolvem o problema da vida delas com isso? Acho muito difícil, né? Pode ser que dê certo? Pode. Tem horas que você tem que ser mais incisivo, tem que ser mais firme, tem que ser mais duro, tem que falar mais alto? Tem hora para tudo, né? O nosso filho é assim. Vai tomar banho. Com a educação, né? Vai. A educação de... daqui um pouco você conta, 1, 2, vai ficar de castigo, né? Então, na vida é assim, né? Você chega na sala de aula, agora volta às aulas, cara, a molecada lá parece que vai derrubar a sala, porque eles querem conversar, eles querem contar tudo, eles querem ver os amigos e tal. E tudo de uma vez só, né? E tudo de uma vez só, até se acalmar. Galera, vamos lá e tal. Daqui a pouco você fala, opa, beleza, né? Vamos lá, agora vai começar. Na vida é assim, tem momentos que você precisa realmente ser um pouco mais firme. Agora, acho que é quem está em casa que precisa realmente olhar e falar assim, não, olha, esse perfil me agrada, esse aqui não me agrada muito, esse cara aqui eu sinto firmeza, esse aqui eu não sinto firmeza. E assim como para vender um chinelo, para vender uma roupa, assim como na casa da gente, na política também tem para tudo, né? Eu respeito, eu não... dificilmente você vai me ver fazendo uma crítica, um xingamento a alguém, dizer, pô, aquele cara lá não sei o que e tal. Não vou porque tem gente que gosta. Né? De repente até um amigo meu que gosta, que tá gostando do trabalho do cara, tá achando que ele tá no caminho certo. Eu vou lá arrumar confusão pra quê? Daqui a pouco eu perco um amigo, perco uma amizade, perco alguém que gostava de mim. Sim, por causa de um não detalhe, vou, né? cara, não vou. Eu vou
vamos seguir desse jeito aí, porque eu acho que é o melhor caminho. E já conseguiu trazer bastante coisa benéfica, né, para a cidade também. Claro, não. Período, mesmo assim, né, Rodolfo? Isso que é importante dizer, né? Muito legal. Inclusive, a gente está para anunciar agora alguns recursos que a gente conseguiu. Não vou dar spoiler aqui, porque algumas coisas dependem de burocracia para serem confirmadas, né? Confirmando, vem no outro episódio. Combinado, não, né? eu te conto, vem no outro episódio. eu te aviso. Mas assim, desde 2000 e qualquer coisinha lá, antes de eu ser vereador, não me lembro exatamente, 2012, 13, 14, eu acho. Todo ano a gente consegue algum recurso, ou para uma entidade, ou para a prefeitura, ou para a saúde. Na pandemia, eu me lembro, a gente conseguiu R$500 mil para socorrer aquele momento que estava faltando tudo. A gente conseguiu com o Felipe Francisquini, que é o nosso deputado. Então sempre tem. Agora, mais do que esse dinheiro, né, que um deputado, que um governador, que alguém possa conseguir, eu acho que é acompanhar as pessoas. Eu acho que esse é o trabalho mais importante da vida pública, né? Acompanhar, saber o que está acontecendo. Ouvir e servir, né? Que é o que eu sempre digo, né? E na medida do possível, se você conseguir aprovar um bom projeto de lei, na medida do possível, se você conseguir trazer um recurso para uma entidade que está precisando, legal, né? Mas isso já são flores. O trabalho principal é manter isso tudo, né? É cuidar disso tudo, é se importar com isso tudo. E como dizia, acreditava o saudoso Enéas, né, que foi um político bem notório no Brasil, né? Você, assim como ele, nesse ponto, lógico, não estou dizendo a ideologia dele, mas assim, você também acredita que para representar uma nação, uma sociedade, seja como for feito, né, aqui do Legislativo, você acredita que precisa ter um mínimo de instrução? Isso eu digo técnico também, ou não? Com a sua experiência também, baseando a resposta com a sua experiência na prática como vereador. Eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas que eu acreditava, mesmo vereador e antes de ser vereador, agora que não estou mais, gente que você olha e fala assim, cara, esse cara estudou, ele sabe alguma coisa, ele tem uma experiência numa determinada área, como vereador ele vai, chega lá, não vinha. Outras pessoas, às vezes, que chegam até meio desacreditadas, justamente por conta dessa coisa de, pô, mas é muito simples, mas o cara talvez não, né, não tem muita noção do que ele vai fazer. Chega lá, cara, faz um baita do mandato. Consegue aprovar coisas interessantes, atende a comunidade, é prestativo, tá no meio das pessoas. E aí eu volto a falar aquilo, ficou aqui repetitivo, mas não tem problema. Eu acho que tem pra tudo. Você tem realmente políticos que conseguem chegar sem talvez aquele preparo técnico que em princípio seria necessário, mas o cara dá conta, o cara pega o touro pelo chifre e consegue dar conta. E tem o cara que talvez por achar que ele sabe alguma coisa, ele vai chegar lá e ele vai, pô, não, aqui eu domino, porque eu sou isso, eu fiz aquilo, eu já sou vereador, eu tenho isso, eu tenho empresa. Ele chega lá e a coisa não acontece. Assim. Então, para os cargos do Legislativo, Paulinho, deputado, vereador, estadual, federal, deputado estadual, federal, é por identidade, né? E como não é o Legislativo que cuida da administração, da coisa pública, não é ele que resolve os problemas da cidade, né? Eles legislam, fiscalizam, brigam e tal. No Legislativo, eu acho que as pessoas acabam não levando tão em conta essa coisa do preparo, do estudo e tal. Por isso que tem gente que se elege sem muito preparo, às vezes, sem algum conhecimento técnico, e chega lá e consegue fazer um bom trabalho, porque ele consegue atender as pessoas que votaram nele, que acreditam nele. Às vezes ele representa uma igreja, uma paróquia, ele representa uma comunidade, um distrito. O cara chega lá e faz um baita trabalho, né? E o cara aumenta a votação depois na outra eleição. Então eu acho que o critério de ser preparado ou não muda muito. Agora, para ser um governador de estado, para ser o prefeito de uma cidade, para ser um presidente do Brasil, talvez essa questão de saber como é mais ou menos que funciona ali possa fazer diferença. Justamente é entender como é que funciona a parte teórica, né? Porque a prática, de fato, diferencia muito, né, Rodolfo? Cada época é sua época. Você como professor, até de direito administrativo, na prática, é bem diferente do que a gente vê no banco lá, né? Alguns alunos, inclusive, quando vão estagiar, né, falam isso pra mim, né? Pô, professor, lembra que o senhor comentou, não sei o quê? E aí cheguei lá, fui fazer o procurador, ou o promotor, ou alguém, né, um secretário e tal. Falou, pô, mas aqui a gente não faz assim, né? Cara, é verdade, realmente tem essa diferença, né? Pode ser realmente diferente. Mas cada época é uma época. O Biak tá aí, tá vivo ainda, mora aqui em Apucarana, foi prefeito lá na década de 70. Cara, pra realidade dele, ele fez o que dava, né? Era uma época que tinha mais gente morando na zona rural do que no centro da cidade, do que na zona urbana. Justamente. Né? O que ele conseguiu fazer? Cara, depende. Tem que voltar 40 anos, 50 anos no tempo, dar uma olhada como era a realidade de Apucarana e fazer. Qual que é a realidade da época, né? Qual era o Mirão, que eu falava há pouco. Sim, Pô, o Mirão fez umas coisas aí em Apucarana que eu olho até hoje e falo, rapaz do céu, se não tivesse feito,
né, se não tivesse tido essa ideia. Né, a drenagem de toda essa região da Barra Funda e tal, desaguando lá no Jabuti, formando uma represa artificial, né, fazendo a barragem do Jabuti para poder ajudar na drenagem da cidade. Se não tivesse o Jabuti Apucarana, já pensou como seria? Seria outra Apucarana, né? Sei lá, estranho, né? Nem sei. Estranho. Sei lá, o que teria acontecido naquela região. Ali era um buracão mesmo, né? Sim, tem muitas fotos, né? Sim. O próprio Lagoão, que foi o Biak quem começou, e depois o Mirão assumiu e transformou em complexo esportivo. Ali também era um banhadão e tal, inclusive tem drenagem ali. Ou seja, foi alguém que foi lá, se colocou à disposição de servir a população e acabou criando. Olha aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas não percam semana que vem a continuação desse episódio, hein? Muito mais informação, curiosidade. E olha só, vocês vão ficar aí surpresos com o que o meu convidado do dia aí disse, hein? Beleza? Eu vou sair agora, vou tomar um chimarrão ali do Texas Farm. Como eu sempre digo, Texas Farm, a maior e melhor loja aí, country de Apucarana e região. Tem de tudo. Vou tomar um chimarrão e tocar minha viola lá, que vocês sabem, hein? Gosto de uma viola. Seguem lá, programa do Paulinho, canal 38. Um forte abraço e até semana que vem.